Fala, meus queridos e queridas. Bom dia, tudo bom? Hoje, como vocês podem ver, vocês estão com um professor novo, professor careca. Tirei o cabelo para lavar. E hoje a gente vai dar continuidade à aula que a gente tinha feito anteriormente, né? Sobre atmosfera, sobre clima, camadas da atmosfera, né? E como de costume, como a gente costuma fazer, quando eu passo para a tela dos slides, eu faço uma retrospectiva, eu relembro o que a gente viu na última aula, não é isso? E, desculpa, eu relembro o que a gente viu na última aula, né? Vou passando os slides ali explicando rapidinho, só para refrescar a memória. E depois disso a gente continua com a parte da matéria que vai ser nova hoje pra gente, beleza? Eu vou passar aqui pro próximo slide então, pra gente dar continuidade, beleza, gente? Vamos aqui para nossa tradicional tela inicial da geografia e do nosso viajante com a mochila nas costas, seu bastão de caminhada, caminhando pelo mundo e descobrindo a geografia dos locais, né? Vamos começar aqui. A gente começou na penúltima aula, né? A última aula a gente falou sobre a história das coisas, não foi isso? E na penúltima aula a gente começou a falar sobre a atmosfera e o clima, né? Aí a gente definiu o que era a atmosfera, né? A gente falou da origem da palavra, né? Do átomos e esfera, né? Que o átomos são os gases e esfera quer dizer esfera, ou seja, é uma esfera de gases, não é isso? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Não essa, e sim essa aqui, ó. A gente definiu, né, que a atmosfera é uma camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre, não é isso? E a gente começou a falar da importância, começou a falar não, a gente falou da importância da atmosfera, a gente começou a falar e terminou a falar disso, né? Que ela filtra as radiações solares, que ela protege a superfície da Terra contra a queda de meteoritos, né? Que a gente até viu um vídeo sobre isso. Ela regulariza a temperatura da Terra através de quê? Do efeito estufa. E uma coisa importante sobre o efeito estufa que a gente viu, que ele é um efeito natural, não é? Às vezes a gente se pega confundindo isso, né? Porque a gente vê muito na televisão falar sobre que o homem, o ser humano, na verdade, ele aumenta o efeito estufa através da poluição. Ele aumenta o efeito estufa, mas ele não causa o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, como a gente bem viu na penúltima aula, não é isso? E eu falei que a atmosfera ela permite também a existência da vida no planeta Terra. A gente explicou um pouco sobre isso, né? A gente falou sobre o efeito estufa, né? Aqui, ó, falou que é um fenômeno natural, não é isso? Que sem o efeito estufa a gente teria períodos de extremo frio e de extremo calor aqui no planeta, não é? E que o ser humano causa justamente o agravamento, ele aumenta esse efeito estufa, né? Com os gases produzidos pelas indústrias, pelos carros, por um montão de outras coisas, correto? E aqui tem um termo que é interessante da gente aprender, né? Que quando eu falo que é causado pelo ser humano, a gente pode falar também que é uma ação antrópica. Se eu falar, é, o efeito estufa, o agravamento do efeito estufa é causado por uma ação antrópica. O que eu quero dizer com isso, com a ação antrópica? Quero dizer que é causado pelo ser humano. Show? A gente falou da composição da atmosfera, quais são os gases que compõem essa atmosfera, não é isso? A gente falou que a maioria desses gases, que quase 80%, é de nitrogênio. A gente tem 21% aí de oxigênio, que é o gás que a gente utiliza para fazer a nossa respiração celular. E celular que eu digo não é celular, são das células do nosso corpo humano, não é isso? E os outros gases, né, que totalizam aí, somando todos esses outros gases presentes, totalizam um pouco menos de 1%, ok? A gente falou das camadas da atmosfera, né? A troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Falou, caraca, um pouco das características dessas camadas da atmosfera, não é? E aí, a gente, a partir desse slide aqui, a gente daqui para trás, a gente já viu na penúltima aula. E tudo que a gente for ver daqui para frente vai ser matéria nova, ok?
Então, vamos lá. Aqui, a gente começou a falar nesse capítulo sobre atmosfera, não é? A importância da atmosfera. E agora, nesse mesmo capítulo, a gente vai entrar nesse assunto, nesse conceito de clima, não é verdade? O que a gente entende por clima, né? Eu coloquei aqui, né? Quando vamos fazer uma viagem, costumamos consultar em sites se irá chover ou fazer sol, né? Mas quando a gente vai para algum lugar, vai para praia, vai fazer uma pescaria, vai fazer alguma coisa que é ao ar livre, a gente costuma consultar alguns sites ou jornal ou ver na televisão qual é a previsão, né? Ah, eu vou fazer uma viagem daqui 3 dias, daqui 4 dias. Eu costumo fazer muito isso quando eu vou pescar. Quando eu for pescar, eu consulto a previsão do tempo para saber como é que vai estar o tempo naquele dia que eu quero. Então, quando a gente faz essa consulta, a gente quer saber sobre o quê? Sobre o clima ou sobre o tempo? Será que são coisas iguais? Será que a gente está falando da mesma coisa quando a gente fala de clima e tempo? Eu posso falar assim, como está o tempo hoje? Ou eu falo, como está o clima hoje? Quando eu estou falando desse momento, quando eu estou falando de um momento único, por exemplo, hoje, ou se eu estou falando daqui 5 dias, a expressão certa para a gente usar é tempo. A gente vai entender isso detalhadamente nos próximos slides, ok? Então, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente consulta não o clima, a gente consulta a previsão do tempo. Já é? Clima é diferente de tempo, eu coloco aqui. Esse sinalzinho aqui, né? Tem o sinal de igual e quando a gente cruza o sinal de igual é o sinal de diferente, ok? Então, clima é diferente de tempo, ok? Aqui eu tirei uma cópia da tela do computador de um site, né? Que ele fala que é a previsão do tempo para os próximos dias, ok? Ele não fala previsão do clima, previsão do tempo. Então, vamos começar a entender o que é o clima. Clima, eu coloquei aqui a definição, ele é definido como as características atmosféricas, né, da atmosfera predominantes de uma certa região. Essa expressão aqui, ela é o pulo do gato, ela é a palavra-chave para a gente entender o que é clima. Ó, características predominantes. Predominantes. Deixa eu sublinhar tudo aqui. Ó. Características atmosféricas predominantes de uma região. Opa! Resultado da sucessão de tempos atmosféricos ao longo dos anos. O que eu quero dizer com isso? Características atmosféricas predominantes de uma região, resultado da sucessão de tempos atmosféricos ao longo dos anos. Por exemplo, aqui na Ilha do Governador, às vezes, no inverno, faz um frio danado, chega a ver, às vezes, a fazer, sei lá, 14 graus, 15 graus. A gente pode dizer que o clima da Ilha do Governador é um clima frio por conta desses 15 graus que fez em um dia no ano? Não. A gente não pode dizer que a Ilha do Governador tem um clima frio. A gente pode dizer que em determinado dia do ano fez um tempo frio. Por que eu não posso dizer que é um clima frio? Vamos voltar aqui à definição. Clima é definido como as características atmosféricas predominantes de uma região. Aqui predomina esse tempo frio. Ao longo de todo o ano faz frio? O inverno é sempre muito frio? Não. Então eu não posso falar que o clima dessa região da Ilha do Governador é um clima frio. Porque durante todo o ano, aqui, ó, a maior parte do ano predomina o calor. Predomina nessa região aqui o calor. E por isso a gente fala que o clima é um clima tropical, ok? E às vezes o tempo fica frio. Então começaram a entender a diferença entre clima e tempo? Quando eu falo tempo, é algo imediato. Como está o tempo hoje?
Eu não posso perguntar como está o clima hoje, porque clima não se refere ao hoje. Clima se refere a um longo tempo, né? Um longo tempo que dentro desse tempo, ao longo período, vamos tirar essa palavra tempo porque senão vai enrolar. Clima se refere a um longo período de observação para a gente ver o que predomina nesse período. E uma coisa importante que os estudiosos do clima, que são os climatologistas, eles, através dos estudos, eles falam que para determinar qual é o clima de uma região, precisa-se de, no mínimo, 30 anos de observação dessa região, para ver ao longo desses 30 anos qual é o tipo climático que predomina ali, certo? Por quê? Se às vezes eu faço uma observação de 2, 3, até 5 anos, pode ser que durante esses 5 anos esteja uma característica climática que não seja a predominante, que não seja a que mais se tenha ao longo desses 30 anos, certo? Por isso que a gente precisa de um longo período de observação para poder definir o clima de uma certa região, ok? Já o tempo não. O tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. O que é isso? O que eu falo aqui? Ó? Porque às vezes parece difícil, né? O tempo é o estado físico das condições atmosféricas. O que é estado físico das condições atmosféricas? Se está chovendo, se está sol, se está nevando, se está garoando, né? O estado físico dessas condições da atmosfera, como a gente viu nos slides passados, o que é a atmosfera, né? Quais são as condições que essa atmosfera pode ter, não é isso? Ela pode, nas partes mais baixas da atmosfera, lembra? Que são várias camadas, não é isso? Qual é o nome da parte mais baixa? Vamos relembrar aqui, ó. A parte mais baixa da atmosfera, que é onde ocorrem os fenômenos climáticos, não é? É a troposfera, ok? Então, o tempo é o estado físico dessas condições atmosféricas na troposfera, ok? Em um determinado momento ou local. Se eu olhar aqui para a janela agora, eu vou dizer que o clima está sol ou que o tempo está sol? Eu vou dizer que o tempo está sol, porque eu sei que o tempo, como eu botei aqui na definição, é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento, que é agora. Deixa eu ver que horas são. Agora são 3h45 de domingo, que eu estou gravando a aula, ok? Então o tempo, aqui às 13h45 de domingo na freguesia, porque eu moro aqui na freguesia no Ilha do Governador, é sol, beleza? Então a gente começa a entender aí a diferença de tempo e clima. Show de bola? Tô com cabelo na boca. E por que o tempo muda, né? Por que às vezes está sol, por que às vezes está chovendo, por que às vezes está nublado? O tempo muda justamente pelo deslocamento de massas de ar. Se está uma massa de ar quente aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro, uma massa de ar quente e seca, vai estar um tempo mais quente, mais seco, sem chuvas, ok? Se essa massa de ar que está aqui em cima da cidade do Rio se desloca subindo pelo Brasil, no local onde ela vai passando, ela vai mudando as características do tempo daquele local. Ok? E o que são massas de ar? Né? Eu falo aqui que o tempo muda por conta do deslocamento das massas de ar. Mas afinal, o que são massas de ar? Massas de ar são grandes porções de ar que adquirem características distintas de acordo com o local onde elas são formadas. Ok? Se elas se formam em locais muito frios, como por exemplo o Polo Sul, elas vão ser massas de ar muito frias, ok? Elas vão vir lá do Polo Sul, subindo pelo continente, passando ali pela Argentina, chegando no sul do Brasil, né, Paraguai ali, começa a subir, subir, subir e vai trazendo o tempo frio para essas regiões. Ou seja, esse deslocamento da massa de ar vai fazendo com que o tempo no local onde ela vai passando vá também se modificando, ok? Aqui eu coloco justamente isso que eu acabei de falar, né? Que as massas de ar, ao se deslocarem, alteram as condições do tempo no local por onde passam, ok? E a gente falou do tempo e clima, e a gente falou como é que muda o tempo, né? Que é justamente pela movimentação dessas massas de ar. E o clima?
como é que é determinado o clima de alguma região? Por que tem diferentes climas no planeta Terra? Eu coloco aqui, olha. O clima de uma região é formado pela combinação de elementos climáticos e fatores geográficos que nessa região atuam, né? Aí a gente vai diferenciar o que são elementos climáticos e o que são os fatores geográficos, né? Os fatores geográficos aqui e aqui de cor azul, os elementos climáticos. Então aqui a gente vai começar a falar do azul, dos elementos climáticos. Primeira coisa, uma das mais importantes na definição do clima é a temperatura, né? E como que se dá essa diferenciação de temperatura das diferentes regiões do planeta Terra? Principalmente pela insolação. Tem locais que o Sol bate com mais força e tem locais que o Sol bate com menos força. O local que o Sol bate com mais força vai ser mais frio ou mais quente? Mais quente. E o local que bate menos Sol vai ser mais frio. E como que dentro do planeta Terra tem áreas que batem mais Sol e áreas que batem menos Sol? Justamente pelo eixo de inclinação da Terra, né? As partes mais centrais do planeta, mais próximas à linha do Equador, vão bater mais sol, vai ser mais quente. As áreas mais distantes da linha do Equador, mais ao norte ou mais ao sul, vão bater menos sol e vai ser muito mais frio, né? Eu boto aqui, ó, que depende da insolação. Porque dentro do planeta Terra a gente tem uma radiação solar. O que é radiação solar? São esses raios ultravioletas do Sol. E essa radiação é desigual na superfície terrestre. Óbvio, tem locais que batem mais Sol, tem locais que batem menos Sol. Ok? Outro elemento climático que vai mudar o clima, a precipitação. Né? O que é precipitação? Refere-se à água presente na atmosfera que pode precipitar, ou seja, cair. E essa precipitação ela pode ter algumas formas diferentes, né, que a gente conhece aqui no planeta Terra, que é o granizo, a chuva ou a neve, certo? Outro elemento climático que vai modificar o clima, a pressão atmosférica, ok? Eu coloco aqui, ó, é a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe na superfície terrestre. A diferença de pressão atmosférica entre dois lugares que dá origem aos ventos e a movimentação das massas de ar. Porque eu falo que as massas de ar, elas se movimentam. Mas por que elas se movimentam? Elas se movimentam pela diferença de pressão que tem nos locais. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, se eu pego uma bexiguinha de festa, uma bolinha de encher, encho ela. Estão vendo aqui, ó? Minha bexiga imaginária cheia de ar. Eu tô segurando aqui para não sair o ar, que eu não amarrei. Se eu soltar... Calma, antes disso, onde está com mais pressão? Dentro da bexiga ou fora da bexiga? Dentro da bexiga. O ar dentro da bexiga está pressurizado, certo? Se eu soltar essa minha ponta da bexiga, o que acontece? O ar que está dentro da bexiga vai sair para fora da bexiga. Por quê? Está tendo um deslocamento do ar das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão. Ou seja, dentro da bexiga tem maior pressão e esse ar vai se deslocar para fora da bexiga, onde tem menor pressão. No planeta Terra ocorre exatamente a mesma coisa. Esse ar que saiu da bexiga, vamos pensar que são as massas de ar, certo? Essa massa de ar no planeta vai se deslocar dos locais de maior pressão para os locais de menor pressão atmosférica. E é assim que a pressão atmosférica vai influenciar nesse clima. Ok? Dando continuidade. E agora a gente vai continuar falando sobre a formação do clima, né? Que eu coloco que o clima de uma região é formado pela combinação de elementos climáticos, né? E fatores geográficos. Nesse slide a gente falou sobre os elementos climáticos que formam o clima. Só que tem também os fatores, cadê?
Os fatores geográficos. Quais são esses fatores geográficos que contribuem para a formação de um clima? Os fatores geográficos são a latitude, certo? Que combina justamente com o que a gente falou aqui, ó, da temperatura. O que eu falei? Quanto mais luz receber um local, mais quente ele vai ser. Como que a latitude influencia nisso? Quanto mais próximo da linha do Equador, quanto mais próximo à latitude zero, quanto mais nessa parte central do planeta a gente tiver, mais sol a gente vai receber. E quanto mais afastado, quanto maior for a nossa latitude, menos sol a gente vai receber no planeta. Ok? Outro fator geográfico que vai influenciar no nosso clima é a altitude. Quem aqui já teve oportunidade de ir para a região serrana do Rio? Tanto para Petrópolis, para Teresópolis ou para Friburgo, a gente percebe que lá é mais frio. Ou seja, quanto maior a altitude, porque essas regiões estão mais altas do que aqui a gente na Ilha do Governador, quanto maior for a altitude, mais frio vai ser. Ok? Outro fator geográfico que influencia na formação do clima são as massas de ar. Ok? Que justamente são essas porções de ar. Elas vão alterar tanto o tempo, não é? Tanto as características do momento, mas elas também alteram o clima de das regiões brasileiras e do mundo, beleza? As correntes marítimas também, ou marinhas, também vão influenciar. E nos próximos slides eu vou explicar isso de uma forma mais detalhada, né? Assim como as massas de ar, quando vão caminhando pelos continentes, elas vão mudando as características climáticas e do tempo, as correntes marítimas também mudam. Correntes frias e correntes quentes, né? Porque tem correntes muito frias e correntes marinhas muito quentes. Quando é uma corrente marinha fria, ela com certeza vai esfriar aquela região continental onde ela passa na proximidade, fazendo com que seja uma região mais fria e mais seca, ok? Outro fator, a maritimidade e a continentalidade, que eu vou explicar nos próximos slides, ok? Outro fator também que influencia na formação do clima, a vegetação e a temperatura. Áreas muito arborizadas, por exemplo, a floresta amazônica, elas têm uma capacidade de jogar muito vapor de água para a atmosfera. As árvores, elas vão sugar o que elas precisam de água dos lençóis freáticos, né, da terra, dessas águas subterrâneas que estão abaixo da terra, né, através das raízes. Elas vão usar essa água que elas precisam para sobreviver, e o excesso de água é como se fosse um suor das plantas. Ela volta, ela joga para a atmosfera de novo esse vapor de água. O nome desse fenômeno é evapotranspiração, ok? E esse jogar de água para a atmosfera faz com que a temperatura no local diminua e fique mais úmido, alterando consideravelmente o clima dessa região, ok? Vou passar aqui para o próximo slide, que eu vou dar umas explicações mais detalhadas sobre isso, como que a corrente fria altera esse clima e o que é maritimidade e continentalidade, ok? Esses fatores geográficos tão importantes na determinação e formação de um clima de alguma região. E vai ser engraçado porque eu tô dando aula aqui careca e nesse vídeo que vai dar continuidade explicando sobre maritimidade, continentalidade, as correntes marítimas, eu tô cabeludo, que eu tinha gravado antes de cortar o cabelo, beleza? Vou passar aqui o próximo slide com a continuação do outro professor cabeludo, beleza? Outra coisa que a gente vai olhar nesse capítulo é como as correntes marinhas, como essas correntes marítimas influenciam na temperatura, na vegetação, ok? Aqui, ó, eu coloquei que as correntes marinhas, elas são como rios de água salgada. Elas são como os rios correndo dentro do mar, certo? E ela tem capacidade de modificar a temperatura e a umidade dos locais onde passam. Ou seja, se é uma corrente marinha predominante de água fria, toda a região próxima onde ela vai passar vai ter uma temperatura mais baixa e vai ser mais seco. Vai ser mais seco. Por que mais seco? Porque como é uma água fria, tem mais dificuldade de evaporar.
vai ter menos umidade no ar. Ou seja, toda a região próxima aonde passam essas correntes frias terão tendências a serem regiões mais frias, ok? Eu coloco aqui também que o contrário também ocorre. As correntes quentes se originam nos locais próximos à linha do Equador e se direcionam em direção aos polos, ou seja, as correntes quentes, elas nascem nas regiões quentes do planeta, né, próximas à linha do Equador, e vão em direção aos polos. O contrário acontece. As correntes frias nascem nas regiões frias do planeta, né, no Polo Sul e no Polo Norte, e vão em direção à linha do Equador. E é importante a gente lembrar sempre disso. Os locais onde passam correntes quentes e correntes frias, eles também vão se caracterizar por ser um local mais frio e mais seco, ou mais quente e mais úmido. Um exemplo que a gente pode pegar aqui no Brasil, quem aqui já foi na Praia Grande, em Arraial do Cabo? Conhecem? Praia Grande, Arraial do Cabo? Lá, normalmente é uma água absurdamente gelada. É uma água muito fria, que ela vem justamente... essa corrente marinha que passa em Arraial do Cabo, ela se origina no Polo Sul. E ela vem trazendo justamente essa temperatura muito baixa para toda essa costa brasileira. Para toda a costa não, para esse pedaço da costa brasileira ali perto de Arraial do Cabo. O que isso influencia na região? Arraial do Cabo tem um clima um pouco mais seco do que as outras regiões vizinhas, justamente por conta disso. A temperatura da água é muito fria e tem menos evaporação de água, tem menos evaporação da água, fazendo que a região fique menos úmida, mais seca, e a água muito fria. E é uma água também muito rica em nutrientes e alimentos para os peixes, certo? É uma água que é uma corrente marinha que traz muito plâncton, muitas algas, muitos pequenos peixes para a região. Isso faz com que seja um local muito propício para a pesca, certo? Muitas pessoas que vivem lá em Arraial do Cabo vivem da pesca. É uma atividade econômica muito importante para aquela região. Beleza? Outra coisa importante da gente entender quando a gente está falando de clima e quando está falando aqui da América, dos climas presentes na América, é o conceito de maritimidade e continentalidade. Isso nada mais é do que como o mar, como a água do mar influencia na temperatura. Vocês lembram que lá no começo eu falei que a água do mar, os oceanos, eles têm capacidade de regular a temperatura do local? Locais onde tem uma grande porção de água, onde é perto de um mar, onde é perto do oceano, eles tendem a ter uma temperatura mais estável durante o ano, certo? Não vai esquentar muito, nem vai esfriar muito, porque isso é uma característica da água. A água, ela tem dificuldade de absorver calor e dificuldade de soltar calor. Ela demora muito para ganhar calor e demora muito para perder calor. Ou seja, por essa característica da água, a gente vai ter nessas regiões próximas, onde tem água, onde tem mar, no caso, uma temperatura mais regulada, uma temperatura mais estável. E isso a gente chama de maritimidade. Eu coloco aqui, ó, a influência da distância do mar na temperatura, ok? Ou seja, quanto mais próximo do mar, teremos menores amplitudes térmicas. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Rio de Janeiro, aqui onde a gente mora, hoje eu estou aqui, hoje para mim é segunda-feira. Se eu pegar a máxima da temperatura que fez hoje, eu vou chutar aqui, fez máxima de 30 graus hoje, e a mínima de 20. Eu falei que a amplitude é o quê? A diferença entre a máxima e a mínima, ou seja, 30 foi a máxima e 20 a mínima. 30 menos 20, 10.
não é? Ou seja, a diferença entre a mínima temperatura do dia e a máxima temperatura foi de 10 graus. Então eu falo que a amplitude térmica do dia foi de 10 graus, certo? Então a amplitude térmica é isso, a diferença entre a máxima e a mínima. Locais próximos ao mar têm uma amplitude térmica menor. Eu vou ter uma diferença entre a máxima temperatura e a mínima menor. Locais mais distantes do mar, mais para dentro do continente, eu vou ter uma amplitude térmica maior. Por quê? Porque eu não vou ter a água para regular essa temperatura. Vocês lembram que eu falei que a água ela tem mais dificuldade de ganhar calor e de perder calor? Isso acontece justamente o contrário na Terra, no solo. O solo ele ganha calor muito rápido e perde calor muito rápido. Ou seja, o sol está batendo lá na Terra, a Terra vai esquentar muito rápido, esquentou, 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 esquentou. Enquanto isso, a água ela vai ganhando calor bem devagarzinho, bem devagarzinho. Ou seja, se eu pego o sol e coloco aqui em cima da Terra, Terra que eu digo não é o planeta Terra não, estou falando de Terra com letra minúscula, Terra, solo. Aqui o Sol batendo em cima da Terra, essa temperatura da Terra ela vai aumentar muito rápido, certo? Assim que o Sol se pôs, a temperatura vai cair muito rápido. Ou seja, eu tenho uma amplitude térmica muito grande. A diferença ali entre a máxima e a mínima é muito grande. Esse fenômeno eu chamo de continentalidade, ok? É a influência que a Terra, com letra minúscula, vai ter sobre a temperatura do local. E a influência que o mar tem sobre a temperatura do local é a maritimidade, certo? Ou seja, quanto mais próximo do mar, maior a amplitude térmica. E quanto mais distante do mar, aqui ó, entrando no continente, teremos maiores amplitudes térmicas. Beleza? A diferença entre a máxima e a mínima vai ser maior. Eu coloco aqui, ó. Isso ocorre porque a água e o solo se resfriam e esquentam de maneira diferente ao longo do dia. Lembra que eu falei isso? Que o solo vai ganhar temperatura, vai ganhar calor mais rápido e a água ganha calor mais devagar. Ela tem mais essa dificuldade. Ok? Aí aqui eu trago um exemplo. Né? Aqui o mapa do Brasil, com a cidade de Cuiabá aqui, ó, bem no meio do Brasil, e a cidade de Salvador, bem próximo ao mar. Então, primeira coisa aqui para a gente analisar: qual cidade está mais próxima do mar, Salvador ou Cuiabá? Salvador, né? Então, vamos fazer um tracinho, uma bolinha aqui. Ó. Salvador está mais próximo do mar, ok? Vamos ler o que ele está falando aqui. Ó. Maritimidade e continentalidade. Durante o mês de julho, tá errado aqui, a amplitude térmica média em Salvador é de 4,8 graus. Não é isso? Graus Celsius. A amplitude térmica em Salvador. O que ele está chamando de amplitude? O que é isso? A diferença entre a máxima e a mínima. Quantos graus fizeram de máxima, quantos graus fizeram de mínima, pega um, subtrai o outro, a gente vai achar a amplitude. A diferença é do mais quente para o mais frio durante o dia, ok? Ele diz então que a amplitude em Salvador é de 4,8 graus Celsius, beleza? E ele fala que nesse mesmo período, Cuiabá, a amplitude é de 15,2 graus Celsius. 15,2 graus Celsius. Vamos tentar interpretar por que tem essa diferença toda? Eu acho que é por conta justamente desse fenômeno da maritimidade e da continentalidade. Lembra que a gente fala aqui, ó, olha só, Salvador próximo ao mar. Então vamos ver aqui, ó. Quanto mais próximo do mar, teremos menores amplitudes térmicas. Olha, qual é a menor amplitude térmica aqui? 4,8. 4,8 é menor do que 15,2. Então, a menor amplitude térmica aqui, entre Salvador e Cuiabá, é justamente em Salvador. Por que isso ocorre? Vocês sabem? Por conta disso que eu acabei de explicar. Por conta do fenômeno da maritimidade. Salvador, por estar próximo ao mar, tem uma regulação da temperatura melhor. Por quê? Toda aquela
aquele oceano próximo a Salvador faz com que ele tenha mais dificuldades de ganhar calor e de perder calor. Ou seja, a água, o mar, está funcionando como um grande controlador da temperatura. Beleza? É justamente o fenômeno da maritimidade. E aqui em Cuiabá, por não ter. Cadê o meu mouse? Aqui. Aqui em Cuiabá, justamente por não ter o oceano próximo, ele sofre o fenômeno da continentalidade, tendo uma amplitude térmica maior. O solo ali, a terra, vai receber esse calor do sol, vai esquentar muito rápido, vai ter uma máxima temperatura durante o dia muito alta, e assim que o sol se pôr, como eu falei que o solo, que a terra tem mais facilidade de ganhar ou perder calor, quando o sol se põe, essa temperatura ela vai cair rápido e vai fazer com que a diferença entre a máxima e a mínima seja grande. No caso aqui, de 15,2 graus. Beleza? Aí que ele fala, esse é o efeito da continentalidade no clima dessas duas cidades. Beleza? Pois a latitude de ambos é semelhante, né? Eles estão na mesma latitude ali. E é uma diferença de altura de somente 100 metros. Ou seja, não é a latitude que está influenciando no clima, e sim a presença ou a ausência do mar na região. Ou seja, a maritimidade e a continentalidade. E aí, galera? Ficou claro? Deu para entender tudo? Conseguiram compreender? Agora a gente vai para o chat, vai conversar um pouquinho. O que ficar de dúvida, o que não ficou muito claro, é só vocês falarem que eu explico com o maior prazer do mundo. Beleza? Um abraço e até mais.